a essa banca, né? Que é a banca de defesa do mestrado do Luiz, né? O título do trabalho dele é Os aspectos jurídicos transnacionais do desenvolvimento de inteligência artificial. Ele já tem desenvolvido esse trabalho já há um tempo, né? E eu tenho a honra de ter sido o orientador dele nesse projeto. Então, a dinâmica aqui, nós vamos iniciar com uma apresentação que o Luiz fará. Ele terá aí até 30 minutos para fazer a apresentação dele, aí a partir daí nós vamos iniciar então os comentários e as perguntas pelos membros da banca, começando pelas professoras e iniciando com a professora Olivia, que é membro externa da banca, depois a professora Aida e em seguida ao professor Arthur. Terminada essa fase, nós nos retiramos dessa sala, né? E vamos para uma outra sala, que a gente já recebeu o link, lá nós faremos a deliberação, e concluída a deliberação, nós voltamos, então, aqui para esta sala, tá? Luiz, eu vou, então, passar o tempo a você. Você deve ter feito aí uma apresentação de PowerPoint, né? Que você vai compartilhar com a banca. E fique atento aqui no chat. Para que eu possa te avisar a respeito do tempo, tá? Quando faltar 5 minutos para completar os 30 minutos, eu te mando uma mensagem no chat para que você possa encaminhar a conclusão, tá bom? Tudo bem. Então, o tempo é seu, Luiz. Só um momento, vou compartilhar. Conseguem ver a apresentação? Sim, eu acho que você vai precisar, Luiz, eu não sei quanto aos outros, mas aqui o som está chegando bem baixo, pelo menos para mim. Então, se você puder aumentar aí a saída do teu microfone. Conseguem me ouvir? Sim, agora melhorou bastante. Vai lá. Coloquei o microfone próximo. Boa tarde a todos os membros, ao professor Dr. Douglas Costa, a banca, a professora Ida Beatriz, professora doutora Olivia de Quintana, professor Arthur Bezerra. Eu vou, nesta apresentação, dialogar sobre os aspectos jurídicos transnacionais da inteligência artificial. Bem, a estrutura do trabalho, basicamente, se comportou dessa forma, um pouco sobre a história, o direito e a inteligência artificial, problema de pesquisa, objetivo geral específico, a metodologia, falar um pouco sobre a Comissão Parlamentar Europeia, como iniciou a pesquisa, o que deu o alarme sobre a investigação, falar um pouco sobre a regulação normativa e processos legais transnacionais em inteligência artificial, bem como as Nações Unidas e as agências especializadas, falar um pouco sobre o processo de regulamentação privada transnacional dentro da inteligência artificial e o papel da responsabilidade transnacional no uso dos sistemas autônomos e inteligentes, bem como as estratégias nacionais que vêm auxiliar a tomada, a internacionalização da responsabilidade civil transnacional e transdigital e algumas conclusões. Bem, quanto à introdução, sabemos que a inteligência artificial ela não é nova, ela já vem sendo pesquisada desde os anos 40, deu início na Segunda Guerra Mundial, com a criação dos primeiros computadores, e teve uma série de momentos a cada 5 ou 10 anos, como, por exemplo, em 1956, o termo inteligência artificial ela foi criada no Congresso de Dartmouth College, e muitas pesquisas surgiram nessa época e grandes desenvolvimentos e descobertas. Por volta de 1980, a inteligência artificial ela teve um grande boom, né, como podemos dizer assim, um avanço na área da industrial, tá, com a criação de sistemas mais especializados, ressurgiram as redes neurais que foram pesquisadas e
investigadas logo desde o seu início, né, por volta de 1956. Em 1990, veio mais a parte de automação, grandes avanços em todas as áreas de inteligência, como aprendizagem de máquina, machine learning conhecido hoje, o raciocínio com incerteza, a mineração de dados utilizada até hoje, e o surgimento da internet, bem como a criação do computador, o grande computador famoso Deep Blue, né, da IBM, que derrotou o campeão mundial de xadrez, o Kasparov. Surgiram também alguns algoritmos de busca, computadores de alta velocidade, vários hardware foram desenvolvidos, especificamente para a área do jogo de xadrez. Em 2001, a partir desse momento, veio o Big Data, o Machine Learning, a máquina da Watson, tá? E alguns sistemas avançados, como um grande avanço na parte das máquinas auxiliares, a parte de hardware. Então, toda essa parte ficou um pouco mais cara por conta da logística empregada para a realização de pesquisas e novas descobertas. Veio também a representação de conhecimento, raciocínio, aprendizado de máquina, processamento paralelo massivo. Então, o que dizer, como caracterizar a inteligência artificial? Assim, basicamente, elas são capazes de realizar tarefas específicas, por exemplo, a impressão 3D, classificação de produtos, o machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial, ela é capaz, a partir de dados históricos, fazendo com que as máquinas possam aprender, determinar padrão, predizerem futuros, criarem cenários, e ajuda em investigação de fraude, determinação de moda, comportamentos, a própria ciência, como o Covid, né, atualmente, ajuda no sequenciamento por meio de máquinas com inteligência artificial. Então, isso acelera todas as decisões e automatiza de forma impressionante o que temos hoje, né? O que tínhamos no passado e hoje é automatizado. Sugere recomendação de produtos. Um subproduto do Machine Learning é o Deep Learning, que é o uso da rede neural artificial, que ela é usada para interligar e interpretar dados. Então, temos o reconhecimento facial, que ajuda na área de segurança cibernética, bem como os sistemas policiais, militares, identificação de imagens na área de saúde, das formas, cores, e traduções em tempo real. Nesse presente trabalho, eu fiquei assim... Temos um grande embate entre o direito e a inteligência artificial. Por quê? Porque envolve questões éticas, proteção aos direitos individuais, a privacidade, a imagem, a honra, direitos e garantias fundamentais, pode ferir, colaborar com os direitos humanos, a criação da e-personality, né, que é a personalidade eletrônica, que está em grande debate entre os cientistas e que temos que, talvez, conviver com a identidade cibernética versus a nossa pessoa jurídica, que é um grande... pode ferir a dignidade da pessoa humana ou não. Existem várias sugestões por diferentes cientistas do direito quanto a essa situação, criar ou não uma personalidade cibernética. E a questão da indenização por danos oriundos desses sistemas inteligentes, porque cada máquina tem uma capacidade, um grau e amadurecimento de aprendizagem que pode chegar a uma independência na tomada de decisões, bem como na elaboração do pensar. E isso traz um grande embate na ciência, de todas as áreas, bem como do direito. O problema de pesquisa é qual é o regime de responsabilidade dos Estados, qual a responsabilidade transnacional diante destas implicações dos efeitos negativos da inteligência artificial no direito internacional. O objetivo geral específico basicamente, o objetivo geral é fazer uma análise do direito internacional vis-à-vis das transformações digitais que ocorrem no mundo contemporâneo, especialmente quanto ao desenvolvimento dessa tecnologia. Objetivos específicos
fazer uma revisão da legislação regional a respeito da inteligência artificial, apontando o potencial de extrapolação para esse sistema internacional. Como seria isso? E demonstrar a importância e necessidade de uma legislação específica que trate da responsabilidade dos Estados transnacionalmente, né, além das fronteiras, pois ocorre a insegurança jurídica digital com o avanço das novas tecnologias, seja a inteligência artificial, por conta da imprevisibilidade, a autonomia dos robôs, bem como o Big Data, as questões do internet das coisas. A metodologia foi utilizada a pesquisa dedutiva, método de pesquisa qualitativo, com uso de pesquisas bibliográficas e documental. As documentais foram feitas técnicas de análise de conteúdo para os dados e informações que ainda não foram tratados cientificamente ou analiticamente, bem como a fonte de pesquisa bibliográfica que analisou o conteúdo como base desse trabalho, a Resolução Parlamentar Europeia, que foi enviada ao Departamento de Direito Civil e Robótica para análise e sugestões, bem como a ajuda de agências privadas, bem como estatais, na elaboração normativa, regras e debates sobre o comportamento ético nessas questões. Um pouco sobre a Comissão Parlamentar Europeia. Digamos, a resolução do dia 16 de fevereiro de 2017 teve seus efeitos transnacionais e transdigitais com algumas preocupações. Então, nós temos uma máquina altamente treinada, a depender do grau de treinamento, como mitigar esses possíveis efeitos negativos? Pois temos as questões de proteções de dados pessoais, corporativos, a privacidade da população, de corporações, as escolhas morais, contextos culturais, judiciais, pois a inteligência artificial ela não pode ser tratada apenas de forma universal. Cada país tem sua cultura, seus comportamentos, padrões éticos de conduta, onde as máquinas oriundas criadas por grupos de uma outra geopolítica pode fazer com que essas máquinas venham a ser treinadas de forma equivocada, trazendo prejuízos territoriais, digamos assim. Existe também uma preocupação quanto à regulamentação do desenvolvimento das máquinas, no que se diz respeito à questão da personalidade jurídica cibernética, pois nós temos os bens digitais hoje, temos os bens pessoais, bens corporativos, bens digitais, temos a LGPD atuando, a GDPR, que foi elaborada pela União Europeia, onde países asiáticos como a China, Singapura, utiliza. O Brasil utiliza a LGPD, teve como base a GDPR. Então, estão todos bem linkados, digamos assim, na tomada de decisões, mas com algumas diferenças nas cláusulas contratuais, nas leis de cada país. Então, surgiu uma sugestão dos regimes de seguros obrigatórios, vindo da União Europeia, que deveria considerar toda a cadeia de potenciais responsáveis, por exemplo, fabricante, programador, analista de sistema, proprietário da máquina. Então, como fosse as partes, em caso de problemas, algum dano, seja uma empresa ou uma pessoa, as partes interessadas deveriam arcar com responsabilidade civil. Então, surgiu a ideia de responsabilidade objetiva e análise do risco de desenvolvimento. A responsabilidade objetiva atingindo diretamente o fabricante do equipamento. Análise de risco de desenvolvimento durante cada processo do teste e desenvolvimento do produto, tem que se avaliar os riscos, avaliar, compensar e tem que ser compartilhado com todas as partes interessadas em caso de dano. Então, isso surgiu várias discussões entre a academia, a sociedade, as empresas corporativas, as estatais, pois poderia afetar e se tornar cara essa tecnologia
e se tornando inviável, não desenvolveria como está se pretendendo. Então, ainda existe uma discussão sobre isso. Então, no setor da regulação normativa de processos legais transnacionais, existem preocupações com a falta de homogeneização das teorias. Eles querem criar uma maneira, esses aspectos jurídicos e morais mais sólidos, e um confronto entre a esfera da realidade social e econômica de cada país, onde é necessário que um entendimento e posterior transformação dos sistemas jurídicos democráticos, uma vez que estamos falando de responsabilidade civil transnacional, então é necessário o diálogo, a interação entre geopolítica, cultural, moral. Preocupação, as Nações Unidas e a União Europeia, como eu já havia mencionado, usando o diálogo internacional, multilateral, criando políticas públicas governamentais no que tange às estratégias nacionais. E isso vai fazer o quê? Vai causar um impacto, uma enxurrada de estratégias, onde cada país vem com suas ideias e suas formulações, agregando valor para justamente internacionalizar e elaborar essas normas jurídicas que tanto almejamos. Então, eu posso dizer aqui que o uso transnacional nessa questão é um fator determinante para as políticas e estratégias de regulamentação e criação das normas parear, respeitando sempre a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Por exemplo, respeitar a proteção de dados, a privacidade, a dignidade, a proteção do consumidor e não discriminação, pois tudo isso causa uma insegurança jurídica. Tá? Então, é importante atuar com transparência, ética, responsabilidade, justiça e segurança, que vale ressaltar, uma das bases dos princípios do modelo de governança de Singapura, que eu falarei posteriormente. Quanto às Nações Unidas e as agências especializadas, o que eu venho a mencionar aqui são alguns tópicos que é muito importante mencionar, é que existem preocupações entre as Nações Unidas e agências especializadas contra a propriedade intelectual, as questões de saúde, ciência, medicina, transporte, pois o princípio básico da inteligência artificial é ajudar o ser humano, promover desenvolvimento social, cultural, trabalhista nos países. Isso veio desde a União Europeia, passou pela OCDE, o Brasil assinou esse tratado. Igualitária, proteção humana, bem como a proteção aos menos desenvolvidos. Então, é possível usar-se de ações tecnológicas para a minimização das desigualdades sociais, a pobreza global. Encontros internacionais foram realizados entre os G20, a OCDE, a União Europeia, discutindo todos esses fatores de transnacionalidade, buscando da melhor forma possível uma aproximação do ambiente jurídico para inserir normativas internacionais no que tange a inteligência artificial, né? Como responsabilizar em caso de dano. Então, o intuito maior seria como a inteligência artificial pode melhorar a situação social, de saúde e econômica de grupos menos favorecidos. O processo de regulamentação privada transnacional e a inteligência artificial. Tem 4 pontos aqui principais. O que eu posso falar sobre essa regulamentação privada é que várias empresas, é muito importante as estatais se aproximarem das empresas privadas que já possuem esse desenvolvimento, esse arcabouço normativo, ético, de conduta, no que tange a inteligência artificial, uma vez que eles criam e elaboram essas máquinas, bem como os algoritmos, que são altamente, alguns sigilosos, não existe transparência ainda, por questões de competitividade mercadológica e corrida
para a tão sonhada liderança em inteligência artificial no mundo, que é muito importante, onde temos os Estados Unidos e a China como liderança, mas a Singapura vem com seu poder de governança bem aplicado e flexível internacionalmente para que qualquer país possa utilizar. Então, é muito importante o entrelaçamento dos atores privados e estatais para que se aproximem do legislativo e judiciário, uma vez que na Estratégia Nacional Brasileira foi identificado que o Brasil precisa muito dessa aproximação entre as empresas privadas e as estatais para que, por meio de políticas públicas, possamos avançar nas questões normativas nacionais e internacionais. Temos o Marco Civil da Internet, que ajuda muito, assim como a Lei LGPD de 2018, que veio para contribuir, mas que ainda precisa de uma atualização com relação aos aspectos internacionais no que tange a processos de indenização por máquinas autônomas e inteligentes. Então, é necessária a participação mútua entre as empresas públicas e privadas e evitar o autoritarismo, né, e a centralização de poder, que pode vir a ocasionar desigualdades. No que tange o papel da responsabilidade transnacional, que podemos dizer que o Parlamento Europeu teve o princípio da responsabilidade objetiva, vai responsabilizar o fabricante, como eu havia mencionado anteriormente, aplicar a tese do risco de desenvolvimento, isso foi uma das grandes discussões do Parlamento, mas ainda está em discussão até hoje, por mais de 4 anos. A importância da auditabilidade técnica, pois, sem um controle de qualidade adequado em cada processo até o produto final, a geração do algoritmo final, instalação na máquina autônoma inteligente, a parte de testagem, é necessário se fazer a auditabilidade técnica justamente para mitigar esses possíveis danos que possam vir a ocorrer no futuro. Então, isso leva a minimizar possíveis riscos aos criadores, aos usuários e toda a sociedade. Quanto às estratégias nacionais em IA, por Dutton, em 2018, um dos grandes pesquisadores, e teve uma visão fascinante nessa questão, ele mencionou que ele investigou vários países, mais de 20, e teve como uma análise global, disse que os cenários nacionais envolvendo essas políticas, e não existe estratégia nacional igual entre países. Por quê? Porque tem essas demandas sociais, econômicas, políticas, inclusive aquelas questões de ambição internacional na tecnológica. O exemplo é a Índia, o exemplo é os Estados Unidos e a China, e Singapura. Objetivos estratégicos são grupos de especialistas da indústria, né, que avaliaram essas estratégias nacionais, agências privadas e reguladoras, acadêmicos, professores, cientistas, como os membros aqui na banca, cientistas de diferentes áreas, antropólogos, sociólogos, inclusive, o próprio governo e a sociedade civil, dialogando, pesquisando, debatendo por meio de congressos internacionais ou nacionais, de como usar, como criar suas estratégias diante dos seus objetivos nacionais. Então, eu investiguei sobre o Brasil, China e Singapura. Cada país se concentra em diferentes aspectos, mas, em geral, todos eles focam nesses seguintes pontos: pesquisa científica, desenvolvimento de talentos profissionais, né, busca de pessoas hábeis para trabalhar nesta área, e treinamento, competências e formação educacional, adoção de inteligência artificial pelo setor público e privado, ética e inclusão, que não basta apenas centralizar a tecnologia, mas sim distribuir, diversificar, padrões e regulamentos e infraestrutura de dados digitais. Uma coisa que eu prestei bastante atenção foi
a falta de transparência por parte da China, até onde eles estão trabalhando sobre isso, possui uma governança ainda em desenvolvimento, não tão forte quanto Singapura. O Brasil tem uma LGPD, tem Marco Civil, tem as leis que envolvem o direito criminal, mas que, ou seja, em termos de lei temos bastante, mas precisamos desenvolver mais. Algumas conclusões. É necessária a adoção de políticas públicas na construção desse processo regulatório, uma aproximação entre instituições jurídicas, integração das normas que regulam os atos e fatos, o entrelaçamento dos atores privados e estatais, legislativo, judiciário, uma aproximação com um grupo tecnológico, as agências tecnológicas, fazer um auxílio e análise das estratégias NA adotadas entre o Brasil, China e Singapura foi das minhas análises e debates entre os atores internacionais e nacionais. Então, foi possível verificar que ainda existe um grande passo na definição de regime de responsabilização transnacional e transdigital em IA. Os sistemas autônomos inteligentes foram criados para otimizar os serviços, melhorar a qualidade de vida na sociedade, desenvolver e trazer mais empregos. Então, a inteligência artificial precisa de um padrão de transparência auditável e transparente. Como mensagem final, eu venho dizer que a inteligência artificial irá transformar todas as indústrias, mas nós precisamos entender os seus limites. A principal limitação da inteligência artificial é que ela aprende com os dados. Não há outra maneira de incorporar conhecimento a ela. Isso significa que qualquer imprecisão nos dados se refletirá nos resultados. Não só os dados, como as informações. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado pela exposição. Então, eu passo a palavra para a professora Olívia. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá bom. Bom, boa tarde, professor Douglas, Luiz, professora Ida, professor Arthur, bom te ver de novo, depois de muito tempo. Queria agradecer novamente aqui pelo convite, parabenizar de novo o Luiz pelo trabalho. A gente já teve a oportunidade, né, de conversar na banca de qualificação, então não vou repetir, tá, os meus comentários da banca de qualificação, vou aproveitar o tempo para fazer alguns outros, e começar fazendo uma primeira observação mais formal, digamos assim, no trabalho. Pelo menos a versão que eu estou, ela está um pouco desformatada, tá, Luiz? Depois, acho que você pode dar uma checada ali nos espaçamentos, na justificação do texto. É uma questão mais formal, mas feliz ou infelizmente, não sei, vai de cada um, faz parte aqui da nossa tarefa. Bom, feita essa primeira observação, eu queria te fazer uma provocação, na verdade, porque na sua pergunta de pesquisa, que você apresenta muito claramente lá na página 13 do seu trabalho, e eu acho que isso é muito bom, é uma forma muito organizada de apresentar para o seu leitor qual é a sua pergunta de pesquisa, você coloca aqui, né, qual é o regime de responsabilidade dos estados, responsabilidade transnacional, diante das implicações dos efeitos negativos da inteligência artificial no direito internacional. E aí, um pouco mais abaixo, como objetivo geral da sua pesquisa, lá no fim dessa mesma página, você indica, né, que a dissertação tem como objetivo geral a análise do direito internacional vis-à-vis das transformações digitais no mundo contemporâneo, especialmente quanto ao desenvolvimento da inteligência artificial. Eu fiquei um pouco com a impressão que esse seu objetivo geral ele está um pouco mais amplo do que a sua pergunta de pesquisa, já que a sua pergunta circunscreve a questão da responsabilidade. Então, eu queria te ouvir sobre isso, e aí na sua apresentação de hoje ficou
mais claro para mim que a sua intenção é olhar, de fato, para a responsabilidade. Então, eu te convidaria só a pensar se não vale adequar esse objetivo geral com a mesma... incluir especialmente a responsabilidade transnacional aí. Essa é uma primeira... é bem uma pergunta, mas queria te ouvir sobre. E aí, ainda em relação à sua pergunta de pesquisa, você fala, né, das implicações dos efeitos negativos da inteligência artificial. Eu fiquei pensando, lendo o seu trabalho, por mais que você dê alguns exemplos ao longo do seu trabalho, o que são efeitos negativos da inteligência artificial? Fiquei pensando se isso não é amplo demais, porque a gente pode pensar, sei lá, desde um dano de algum tipo de máquina que provoque em alguém, até pensar em efeito negativo, a gente pode ir longe, né? Ir lá para pensar, sei lá, no desemprego gerado pela inteligência artificial. Então, eu acho, e aí, isso é talvez um pouco para depois, se você tiver a intenção de publicar o seu trabalho, circunscrever mais que tipo de efeito negativo você está querendo estudar, né? De qual efeito negativo? Que eu acho que podem ter vários, e não necessariamente eles vão se resolver só com a responsabilidade civil, né? A responsabilidade transnacional. Então, essa era uma pergunta para você. Eu acho que a pergunta mais direta é essa, né? De quais efeitos negativos você está falando? Uma segunda pergunta que tem a ver com isso, né? Será que esse regime de responsabilidade que você analisa, né, ele vai dar conta de todos esses efeitos negativos? Se podem ser tantos, né? Será que um único regime é suficiente? E, por fim, duas últimas perguntas aqui. Uma delas mais geral, né? A quantas nós estamos, qual é a perspectiva de regular mesmo, estamos próximos de regular essa responsabilidade ou não? Em que pé que a gente está? Você cita ali, né, aquela diretiva da União Europeia. Eu queria, já que a gente está falando, né, de uma questão transnacional, e para além da União Europeia, como estamos, né, em que pé a gente está. E, por fim, a última pergunta. Você cita, né, uma possibilidade de regulação privada. Como que seria essa regulação privada? Né, a gente tem exemplos mais concretos? Ela é voluntária? Não é? E como ela se conectaria com a regulação estatal, na sua visão? Então, acho que seriam essas três grandes perguntas. Obrigada, professor Douglas. Imagina, professora. Luiz, você quer responder já, por favor? Você tem aí Posso 5 a 10 minutos para responder. Posso responder sim, professor. Bem, a questão da formatação realmente, quando eu gerei o PDF, ele descaracterizou um pouco. Eu percebi, mas tentei de novo e continuou. Usei o Acrobat Reader, mas infelizmente peço desculpas. A questão da adequação do objetivo geral, a adequação do objetivo geral ao objetivo específico, a pergunta em si, porque o objetivo geral, a gente visou englobar o direito internacional. Luiz, o microfone está bem baixinho. Melhorou? Melhorou. Ela pode estar um pouco abrangente, mas é que o direito internacional, quando se fala na parte de direito transnacional, é importante que
utilizar o direito internacional junto a essa gama de transformações digitais que está acontecendo hoje em dia, realmente é um aspecto novo. Então, fica um pouco vago, pois falar em desenvolvimento da inteligência artificial é falar também do que venha de positivo e negativo, só que a questão da responsabilidade, ela está um pouco que... todas as perguntas que você fez, né, elas estão amarradas. Então, a única forma de ter um objetivo geral é fazer essa análise global, geopolítica, basicamente, e unir a essa responsabilidade civil, essa internacionalização da responsabilidade civil, que nós chamamos de transnacional. Então, quando faz essa pergunta dos efeitos negativos, as implicações negativas, poderíamos fazer uma pesquisa só falando das implicações negativas, mas que são várias, e pode atingir diferentes âmbitos do direito. Direito internacional, direito trabalhista, direito do consumidor, direito digital, que está extremamente amarrado, direito criminal, inclusive. Então, todos os direitos estão fazendo parte, hoje em dia, dessa questão de desenvolvimento das novas tecnologias, não somente a responsabilidade civil transnacional. Isso é uma ponta do iceberg, digamos assim. Na questão da... Por isso, essa abertura do objetivo geral. Já a questão dessas implicações negativas, né? Dando exemplos, nós temos, por exemplo, aqui na minha área petrolífera, vários sistemas são comandados por máquinas. Então, elas possuem algoritmos. Então, caso dela atuar de forma se ela não seguir determinadas ordens, ela pode vir a causar danos, não só materiais, quanto físicos. Então, sistemas de navegações internacionais também são controlados por inteligência artificial. Também na área de saúde, imagine que uma máquina ajude o médico a tomar uma decisão. Então, a máquina até hoje não toma decisão, ela simplesmente direciona e faz com que o médico tome a decisão. Então, caso ela venha a induzir a resposta final do profissional, isso também é uma questão que envolve, são implicações negativas da própria inteligência artificial. Tem outros exemplos na automação, né, na parte de navios, na parte de carros também. Carros programados com inteligência artificial podem causar danos, tomar uma decisão que pode custar a vida de pessoas. Então, é muito importante ver a abrangência dessa responsabilidade civil transnacional. O regime de responsabilidade dará conta, isso será ao longo do tempo, porque à medida que vão criando esses regimes de responsabilidade, especificando normas, obviamente, com o avanço das novas tecnologias, virão novas atualizações. Então, isso é praticamente um fator determinante. Ela sempre vai ser passível de modificações, adaptações. Qual é a perspectiva qual é a perspectiva em tempo? Bem, de acordo com a União Europeia, a OCDE, o grupo G20, mas partindo principalmente da União Europeia, se percebe por meio do parlamento que eles têm uma perspectiva de... Isso não é imediato. Isso é uma questão de daqui a 10, 15, talvez 20 anos. O passo principal foi dado, que é a internacionalização da responsabilidade civil transnacional por questões dos efeitos negativos que podem ocorrer com o avanço da inteligência artificial, bem como as outras novas tecnologias, como Big Data, Internet das Coisas. Então, isso não é imediato, isso é para o futuro. É por isso que é tão abstrato, complexo em alguns momentos. Então,
Quanto à regulamentação privada, o que eu posso dizer aqui? Existem empresas internacionais, nacionais, que trabalham com equipamentos de automação inteligente, onde possuem internamente códigos de conduta, normas, diretrizes, e todos esse arcabouço teórico pode vir a ser utilizado dentro das estratégias nacionais utilizado para participar na tomada de decisão e formulação de normas internacionais quanto ao regime. Então, eu digo que a regulamentação privada, ela auxilia não só o corpo jurídico legislativo na construção de normas, bem como na responsabilidade, dando sugestões onde os juristas, com a aproximação das empresas internacionais ao âmbito legislativo e jurídico, auxiliarão esses profissionais na tomada de decisões em casos digitais, seja, inclusive, pelas novas tecnologias, bem como outras questões dentro do direito digital, que está entrelaçado aos outros direitos, como o direito do consumidor, trabalhista, que tem aquela gama de desemprego que nós sabemos que realmente vai ocorrer, por questões mais da competência técnica, que a gente sabe que precisa de um treinamento, esse treinamento pode durar 3, 4, 5 meses até 1 ano para cada funcionário se adequar à inovação. Então, é muito importante verificar que essa regulamentação privada é o passo principal para ajudar as estatais e tomada de decisões do âmbito jurídico. Mais alguma pergunta, professor? Não, satisfeito. Obrigado, professor Olívia. Obrigado, Luiz. Professora Aida. Olá, obrigado. The floor is yours. Olá. Bom, da mesma forma, muito obrigada pela participação aqui, no convite de participação para a Banca do Luiz. Eu e a professora Olívia já tínhamos participado em conjunto aí com o professor Douglas da Banca de Qualificação, então já tínhamos tomado conhecimento do conteúdo, né, do trabalho previamente. Luiz, eu quero te parabenizar de novo pelo tema, um tema bastante interessante e novo, né? E que ele acaba nos deixando com uma série de pontos de interrogação mais do que respostas, né? Exatamente porque ele é um tema, digamos assim, em desenvolvimento. Tá? Eu também iria te falar, a professora Olívia já falou da questão da formatação do trabalho, que ela tem realmente vários problemas de formatação, mas imaginamos que para ti vai ser bem fácil de solucionar isso depois. E eu gostaria de te fazer algumas perguntas também com relação ao teu trabalho, né? Um dos temas que para mim assim foi bastante relevante, até porque ele acaba atingindo a nós aqui da área do direito diretamente, que é a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade civil. Como é que fica isso, né? Então, olhando o teu trabalho, a partir da página 96, que tu começas a colocar, então, ali quais seriam as ideias da Resolução Parlamentar Europeia de 2017. Aliás, eu estava vendo que no dia do meu aniversário, 16 de fevereiro, que foi feita a resolução, algumas ideias, né, de como poderia ser tratado o tema, a colocação de seguros obrigatórios, né, a possibilidade, então, de responsabilidade objetiva, oriunda de gestão de risco, e aí tu comentas uma coisa aqui também que poderia ser utilizada, e isso eu queria que tu explicasses um pouquinho mais, tá? Essa é a minha primeira pergunta. Tu falas da teoria do deep pocket. Eu gostaria que tu explicasses um pouquinho mais o que teoria é essa, né? O que visa essa teoria. Tá? Isso tu falas na página 99, se quiseres localizar um pouquinho melhor isso, né? Essa é a minha primeira pergunta, então. Segunda pergunta, eu gostaria que tu desenvolvesses um pouquinho mais conosco aqui, nos explicasse um pouco mais como é que está no Brasil hoje essa questão. Tá?
já existem, tu fizeste alguma pesquisa de casos em que já houve alguma decisão de algum tribunal brasileiro com relação à responsabilidade oriunda de um dano causado por um sistema de inteligência artificial? Gostaria de saber se tu tens esses dados, tu tem algum dado com relação a isso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Na página 101 também tu fala sobre um contrato inteligente. Eu queria que tu explicasses um pouquinho mais o que é esse contrato inteligente. E, por fim, minha última pergunta para ti. Primeiro, um comentário. Tá? O comentário é o seguinte: na tua apresentação hoje oral, num dos últimos slides, eu não sei se foi no penúltimo ou no último, tu colocas uma afirmação dizendo assim, ó, que a inteligência artificial vai trazer mais empregos. Tá? E aí eu fiquei me perguntando o seguinte: será que vai trazer mais empregos ou será que vai ser exatamente o oposto, entendeu? No sentido de que a grande discussão que há é a substituição das pessoas pelo uso da máquina, né? Por uma série de questões, né? Inclusive a questão das leis trabalhistas, né? Por quê? Porque sai mais barato, né? Tu teres uma máquina resolvendo os problemas para ti, do que tu teres que arcar com uma série de encargos, né? Limitações, enfim. Então, será mesmo que essa tua afirmação ela está correta, tá? De trazer mais empregos? E também, tu imaginas que, dentro disso, tu imaginas que neste momento futuro de regulamentação do uso da inteligência artificial aí no Brasil, tu imaginas que o nosso poder legislativo vá limitar o uso dessa inteligência artificial na substituição de pessoas no ambiente de trabalho, uma vez que o Brasil é extremamente paternalista, as leis de direito do trabalho são extremamente paternalistas no Brasil, né? Então, essa é uma outra pergunta. É isso, Luiz. Vamos lá. Vamos respondendo a questão da responsabilidade civil, como fica. Luiz, o microfone, tá? Acredito que... Microfone. Sim, sim. A responsabilidade civil, ela... Na verdade, a responsabilidade civil ela tem que acompanhar o desenvolvimento tecnológico atualmente. É necessário haver uma sensibilidade no âmbito jurídico dessa atualização diante das novas tecnologias e verificar, diante de diferentes situações, como decidir, julgar, analisar. Porque, diante do que nós temos, fica um pouco complicado para o jurídico decidir a depender de cada caso que vem ocorrer. Por exemplo, a legislação geral Lei Geral de Proteção de Dados, a Marco Civil, eles ajudam, auxiliam, mas o direito civil em si precisa de uma adaptação a essas novas formulações, essas novas situações. Então, eu vejo que o Brasil está avançando, o Brasil por si só está avançando, juristas estão julgando determinadas decisões, entre países, inclusive, Brasil e Espanha. O Brasil teve 2 casos que eu li sobre decisões que estavam afetando a questão da privacidade e dados pessoais das pessoas. No Brasil ainda está mais focado nas questões de dados pessoais, dados corporativos, uma vez que a LGPD ela surgiu e está altamente sendo empregada justamente para desenvolver, identificar esses possíveis atos ilícitos. A questão do Deep Pocket, basicamente, é aquela questão, como havia mencionado durante no trabalho, de todas as pessoas que trabalham nessa atividade de risco,
e que possuem poder de capital para poder justamente arcar com os possíveis danos que venham ocorrer no futuro. Então, não adianta você... O que pode ocorrer, que muitas empresas estão reclamando, é que podem ir à falência com determinadas normas. Então, é por isso que é sensível. Digamos, eu tenho uma empresa de inteligência artificial, crio robôs, tenho meus algoritmos altamente transparentes, mas mesmo assim utilizo uma análise, uma auditabilidade técnica até o produto final e começa a ocorrer determinados, a depender do grau de aprendizado da máquina, começam a ocorrer vários problemas técnicos que venham a surgir, danos pessoais ou materiais para a sociedade. Isso vai ter um caráter indenizatório que pode cair sobre mim se eu não tiver, digamos, poder aquisitivo suficiente para suportar isso, eu iria à falência. Então, é por isso que vários técnicos, donos de empresas na área de desenvolvimento, estão preocupados junto ao governo com essas medidas que vão ser tomadas futuramente. Pesquisas de casos em relação a isso. Bom, no Brasil, quanto à inteligência artificial, eu não tenho dados agora sobre julgamentos relacionados a essa esfera. Porém, em alguns países, por exemplo, Escócia, Estados Unidos e até mesmo Singapura, estão aplicando a determinadas empresas, como a Qualcomm, e no próprio trabalho tem uma nota de um cientista que menciona quanto à penalidade em caso desses danos. Então, é por isso que chamou a atenção da União Europeia, porque verificando esse avanço rápido tecnológico, eles se uniram para justamente criar uma autoridade cibernética europeia quanto a isso. Então, é necessário que cada país tenha não é uma consultoria, mas um grupo, uma instituição nacional que possa auxiliar o governo nessas questões, para justamente não afetar diretamente as empresas, muitas se fecharem, ou as pequenas também não se desenvolver. Então, fica um embate jurídico, econômico, social nessa questão da responsabilidade civil transnacional e até mesmo nacional. Na contratação, os contratos inteligentes, basicamente eu coloquei porque ele é utilizado no blockchain. Tá? Blockchain ele usa os contratos inteligentes. Por que inteligente? Porque a questão da responsabilidade jurídica, segurança jurídica, né? Que nós temos o CNPJ, mas com um contrato inteligente nós não temos um CNPJ. O contrato é feito entre as partes, onde nós entramos em uma vez se constate problemas ilícitos, a pessoa sai do contrato. Então, inteligentemente, eles não utilizam a questão dessa pessoa jurídica. Por isso que eles chamam de contratos inteligentes. É altamente utilizado no blockchain. A geração de mais empregos, as questões de mais empregos é que essa é a visão dos cientistas, basicamente. Eles acreditam, nós sabemos que cientistas eles sempre querem um mundo melhor, vários pensam dessa forma, a grande maioria. Então, existe a necessidade de uma reformulação, não que as pessoas vão perder os seus empregos. A princípio, como sabemos, vou ser bem transparente, caso você não tenha a competência para atuar com essas máquinas, não dá-se lugar a outras pessoas. Mas o índice, a curva pode, eu acredito que a curva tenha a cair, mas ela vai subir, pois a finalidade da inteligência artificial não é só o homem substituir as máquinas, mas sim trabalharmos em conjunto. Porque o homem substituindo, a máquina substituindo o homem pode ser perigoso para nós, inclusive. Com tanto desenvolvimento, né, que as máquinas têm por meio de informações e dados criados por nós, passados para eles.
A outra pergunta, a última pergunta foi a questão dos empregos, né? Eu perdi em alguma, professora? Não, Luiz, eu acho que tu respondeste todas as perguntas, eu estou satisfeita. Ok? Tá, obrigado. Obrigado, professora Aida. Obrigado, Luiz. Vou passar, então, a palavra para o professor Arthur. Boa tarde, Luiz. Parabéns pela exposição. Gostei bastante do teu trabalho, mas antes de falar do seu trabalho, eu quero agradecer ao professor Douglas pelo convite, um grande amigo, um acadêmico o qual eu considero muito, é um espelho, é uma referência para a minha carreira. Ele sabe muito bem o quanto lá no início ele já me ajudou e continua ajudando. Então, o professor Douglas, posso considerá-lo como, no melhor sentido da palavra, como um herói. Também a professora Ida, que conheço agora, né, nessa nossa discussão, nessa banca de mestrado. Então, é um prazer novamente ter a oportunidade de conhecer colegas, né? Eu acho que uma reunião como essa nos traz essa possibilidade, nos traz essa riqueza, esse presente de conhecer novos colegas. Então, professor, eu coloco-me à disposição, né? Pode me já considerar como um amigo, e o que precisar aqui no Brasil, nós estamos para corroborar e ajudar. E a professora Olivia, né? Colega de um bom tempo já, colega que a pandemia afastou, haja vista que tínhamos um contato, assim como o professor Douglas, mas quase que semanal, né, na universidade, mas como tudo fechou, nós passamos a nos encontrar apenas virtualmente e novamente, né, estamos aqui virtualmente podendo conversar mais um pouco. Prazer te ver, viu, professora Olivia? É uma honra também estar ao teu lado nesse momento tão importante, tão caro para o Luiz, né? Luiz, então vamos lá, rapidamente, finalizando as arguições, né? Também não pretendo me demorar, ser muito longo, aliás, pelo contrário, ser bem rápido. O teu tema, eu já te digo o seguinte, ele é fascinante, e é muito mais fascinante para alguém que não entende absolutamente nada de tecnologia. Então, quando eu estudei, pesquisei, e te digo mais, hoje de manhã, né, eu atuo também no poder público, e eu fui um dos setores que está sobre a minha responsabilidade, a tecnologia de informação do município aqui onde eu estou, né, Penápolis, e eu comentei, falei assim, olha, eu vou promover o encontro hoje, eu vou estar no encontro hoje, para fazer uma banca de mestrado sobre, né, inteligência artificial. E o pessoal ficou tudo ouriçado, né? E a gente, na brincadeira, foi falar, não sei se você se recorda, da Skynet, foi se falar da revolução, a revolta das máquinas, né, do Exterminador do Futuro. Então, você imagina do que nós fomos conversar. E eles comentaram uma coisa comigo, os meus técnicos lá, muito interessante. Falaram, professor, eles me chamam de professor. Eu falei, qual que é o perigo mesmo da inteligência artificial? Realmente existe essa ideia da inteligência artificial ela se voltar contra a gente da forma que os filmes, né, a ficção, que nem a vida imita a arte e vice-versa? Será que isso é muito distante? Eles falaram o seguinte assim para mim, olha, a inteligência artificial, né, o algoritmo que eles falam, né, ele só se tornará perigoso a partir do momento que o algoritmo, né, conseguir construir um outro algoritmo. Enquanto ele não tiver a capacidade de construir um outro algoritmo, a gente ainda está tranquilo. Não vai precisar de nenhuma Sarah Connor e nenhum Exterminador do Futuro. Eu falei, então está ótimo, está tranquilo, eu vou participar com mais tranquilidade da banca. Porque realmente, eu hoje aqui, eu quero conversar com você, e olha, questões formais, elas já foram aqui debatidas pelas professoras, pelas doutoras, muito bem, eu também anotei aqui, tá? Questões de formatação, mas eu já me antevi, eu também mando um texto, quando eu transformo em PDF e mando, ele desconfigura. Então, isso aí a gente já sabe que é de desconfiguração, tá? Outra situação que eu falo de simetria, também eu quero falar bem rápido, né? Geralmente, esses papos chatos de defesas, de mestrado e doutorado, eles vão falar que todos os capítulos, eles devem ser simétricos, então capítulo 1, 2, 3, 4, com subtópicos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Você no teu capítulo 4, você abre só um subtópico, mas também era a necessidade que você tinha, eu fui fazer uma análise, você não conseguiria colocar o capítulo 4 dentro de nenhum dos outros 3, haja vista que ele é a cereja do bolo do teu trabalho, então também
é compreensível, tá? Quebra de página eu não vou falar aqui também, porque eu tenho certeza que isso se deu, haja vista que na hora que você transformou em PDF, a quebra, os capítulos eles subiram, então não houve essa quebra de jogar o capítulo 1 para outra página e assim sucessivamente. Também não quero entrar na discussão, mas antes de voltar para a Skynet, antes de voltar para o algoritmo, para aquela discussão toda que vai ser, para mim, muito interessante, e aí, data massíssima vênia, que eu estou diante de um mestre, né, de uma pessoa que ele é o meu mestre também, mas quando a gente trata de introdução, é uma opinião que eu carrego das bancas que eu participo, das que eu já fui arguido também, né, a introdução e a conclusão do trabalho científico, ele é autoral, né, a gente entende que é o momento em que o pesquisador está colocando o que ele propõe, as promessas de trabalho e o que ele concluiu da sua pesquisa. Então, professor Douglas, eu sei que o senhor é um grande orientador, então é uma opinião. Citações em introdução e em conclusão talvez não seja tão conveniente, tá, do que você transcorrer de uma forma autoral, né, de uma forma pessoal e autoral. Não que o texto seja pessoal, que você vai ter que trabalhar em terceira pessoa sempre, mas você tem algumas citações na introdução que, de repente, poderia, caso... eu já ouvi que sim, já ouvi que não. Já ouvi que pode e já ouvi que não pode, tá? Mas, com certeza, o teu orientador, ele vai trabalhar isso com você e vai falar se pode ou não pode, o que ele falar é lei entre as partes, é lei interpartes, aí vocês estará resolvido. Mas, né, eu não poderia me furtar de comentar que eu, Arthur, entendo que é autoral a introdução. Então, eu vejo que poderia ser suprimido algumas citações ali nesse início. Tudo bem, acabou, não tem mais problemas. Questão de referência bibliográfica, a tua referência bibliográfica é excelente. Você trabalha com uma referência muito boa. Eu tenho só aqui, se você quiser, viu, Luiz? Depois você pode pegar meu contato com o professor, eu te mando o livro em PDF, ele pode ser baixado gratuitamente no site da editora da Universidade Estadual da Paraíba. Tem uma obra, então, se eu te passar o PDF, eu não estou cometendo nenhum ilícito, tá? Mas chama Cibernética Jurídica, Estudo sobre Direito Digital. E como eu gostei do tema, eu conheço esse trabalho, eu falei, poxa, eu vou indicar também para uma leitura posterior, tá? Não que você vai incluí-lo no teu trabalho, uma leitura posterior. Na parte 4 dele, ele fala da proteção de dados e direito digital. E tem alguns artigos aqui que pode vir a ser interessante para a sua pesquisa futura, para os seus estudos futuros, tá? Então, se você quiser, eu te passo esse PDF aí, tranquilamente, para quem mais quiser também. Tranquilo. Formatação, questões bibliográficas, eu quero terminar por aqui, não quero me estender mais, mas eu tenho algumas questões a serem feitas, porque o teu trabalho, eu digo para você, eu não entendo nada de tecnologia, mas eu gosto de estudar o direito público, tá? Constitucional, eu gosto do direito administrativo, né? Então eu quero trazer para algumas situações, porque a professora Aida, ela tocou num ponto que também estava me incomodando, quando você fala que a inteligência artificial vai aumentar o emprego. Eu entendo o teu posicionamento e você busca também a ideia dos cientistas de que você vai precisar criar um panorama de pessoas, você vai precisar capacitar pessoas, de repente, para processar essas máquinas, esses equipamentos de inteligência artificial. Mas olha só, fazendo uma brincadeira aqui, a gente está no ambiente acadêmico, eu acredito que eu tenha permissão para isso, eu acho que Marx aqui agora tá, não, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Você vai acabar com a minha teoria. Por quê? Porque onde ele fala que o povo, a massa, né, a classe, a luta de classe tem poder, esse pessoal que está subjugado, é na sua força de trabalho, né? Então, se você tira a força de trabalho, que é vendida, que o capitalismo vem e compra, como commodity, né? A grande discussão que a tua força de trabalho é commodity. Se você tira isso, você está desestruturando a teoria desse nosso amigo aí, né? Mas também, haja vista que ele já gritava que nós não somos commodities e a nossa força de trabalho não é commodity, talvez a necessidade de especialização para se trabalhar com inteligência artificial possa ser um gatilho
de um melhoramento de uma ambiência de técnica, de qualificação, de ensino e tudo mais, até mesmo para o trabalhador que hoje trabalha, que ele exerce a sua função de uma forma bem mecânica, né? Então, também me deixou, quando eu li o trabalho, um pouco mais complicado, um pouco mais preocupado, mas como a discussão ela já foi aventada e já foi discutida, eu não quero também fazer esse tipo de discussão. Mas eu estou citando essas minhas inquietações, até por uma questão de respeito ao Luiz Augusto, né, para que realmente eu comprove que eu me interessei muito pelo trabalho dele, que me causou inquietações. E criar inquietações significa que o trabalho foi bem feito, né? Ele já foi parabenizado e eu continuo a parabenizá-lo pelo trabalho. Outra inquietação que também já foi, eu creio, depois eu vou ter que pedir para você, se você puder me explicar um pouquinho melhor, mas já foi, certo ponto, respondido com a sua exposição, Luiz, mas você no capítulo 3, você elege 3 estados soberanos para discutir essa questão da implementação de inteligência artificial. Você fala do Brasil, da China e de Singapura, tá? Quando eu trabalhei lá no mestrado com judicialização da saúde, eu tive um trânsito, né? Tive que passar pelo estudo do ativismo judicial. E eu nunca me esqueço que eu tive que fazer algumas opções para comparar o ativismo judicial. Óbvio que do Brasil, você parte do Brasil porque é a tua experiência, é o teu lugar, tá? Eu coloquei Estados Unidos e coloquei Alemanha, tá bom? Por quê? Porque a minha orientadora à época, ela falou assim, precisa ter coerência nas escolhas de onde você vai fazer essas parametrizações. Você não pode fazer escolhas aleatórias, porque você vai perder a cientificidade do teu trabalho. Tá? Estados Unidos, porque o ativismo surge lá, o Brasil, porque a minha experiência, a Alemanha, que era a experiência europeia, que era distinta da América do Norte, né, que daria um contraponto muito interessante. Eu queria que você me explicasse novamente o porquê da eleição. Você falou, né, que Singapura ela tem uma abertura liberal muito interessante, e a China nem tanto, só que a China ela tem uma questão de massa de trabalho também, que pode se pensar dentro daquela questão que você já discutiu do emprego, mas eu gostaria que você me passasse depois, bem sucintamente, de novo, por que você fez a eleição desses 3 países para discutir essa correlação aí da implementação da inteligência artificial. Tá, caminhando mais um pouquinho, tá? Eu vejo o seguinte, o teu trabalho ele fala em transnacionalidade. Até agora eu não vi que a gente discutiu a transnacionalidade. Nós discutimos, de repente, relações de trabalho, né? Pelo que eu me recordo, minha mente ainda me ajuda, a professora Olívia é uma sumidade no direito do trabalho, em outras áreas do direito, mas eu me recordo que ela trabalha com direito do trabalho, então nós já discutimos isso, de repente, essa questão da informatização e da inteligência artificial nas relações de trabalho, ela tem mais propriedade para discutir, tá? E a gente fala da responsabilização também, que a professora Ida, ela muito bem, e até pediu que as teorias fossem explicadas para que chegasse, né, numa questão retórica, na questão da responsabilização, da utilização da inteligência artificial. Mas olha só, recentemente teve algumas decisões, se eu não me engano, no final de semana passada, acerca dos animais, dos pets dos animais como sujeito de direito. Né? Eu acho que teve umas decisões isoladas nesse sentido, né, que, se me permite, eu não comungo dessa opinião, né? Mas, enfim, e eu gostaria de discutir com você, Luiz Augusto, será que a própria inteligência artificial ela pode vir a ser considerada sujeito de direito, ou a gente acaba caindo na sistemática da defesa do consumidor com suas responsabilidades objetivas e subjetivas? Essa é uma pergunta também que eu gostaria de fazer. Será que a Skynet, desculpa eu fazer essa brincadeira, mas eu acredito que eu consigo representar melhor o meu pensamento, será que a Skynet ela pode vir a ser um dia sujeito de direito, tá? Pois bem, tá? Agora, saindo, né, um pouco da questão interna, nós discutimos a questão interna, a questão externa. Onde é que fica a soberania dos estados com a implementação dessa sistemática de inteligência artificial? Porque nós temos recentemente aí históricos e comprovados de espionagem internacional dentro do Brasil, né? Como é que fica a responsabilidade e como é que fica a questão de soberania internacional? Como é que a gente delimita isso? Você acredita que criar um comitê em âmbito internacional resolve ou não? Fica aí também o meu questionamento. E último questionamento,
né? A gente falou muito aqui do sistema privado, do setor privado, defesa do consumidor e tal, tudo bem. Olha que interessante, hoje de manhã eu acabei sacramentando lá no nosso setor de compras e licitações do município, que também faz parte da minha pasta, uma coisa assim, que é mínimo. Eu acho que é vergonhoso falar isso aqui, mas eu vou falar porque, né, não tinha, então se tem, é um avanço. Né? Todo o meu sistema de compras e licitação, quando chegavam os pedidos, tanto para licitar como compras diretas, nós não tínhamos um sistema, um banco de dados de preços para formar os valores de referência, tá bom? Então, eles saíam ligando para fornecedores cadastrados ou saíam mandando e-mails esperando a boa vontade dos caras. Então, você imagina, uma compra direta que demoraria uma semana, às vezes demora um mês. Eu achava isso desde janeiro, estava achando isso um absurdo, um negócio que não tinha noção. E conseguimos, junto a algumas instituições, uma bolsa de valores, né? Bolsa de valores no bom sentido, né? Um banco de valores gratuito, e nós estamos finalizando também a compra legítima, né, de utilização de uma outra bolsa de valores extremamente maior dessa que a gente conseguiu gratuito, que aí reduziu aí em 50% o tempo das nossas contratações de compras e serviços. O setor público, ele também pode ser beneficiado com inteligência artificial? E qual é o limite da inteligência artificial no setor público, já que nós falamos muito aqui de governança também? Bom, eu acho que essas eram as considerações. Eu não sei se até passei do limite das considerações e também das questões, mas eu devolvo para o Luiz ou para o professor Douglas para que ele possa rapidamente aí transformar esses meus anseios em ideias concretas. Gente, muito obrigado, professora Aida, professor Olívia, professor Douglas e todos aqueles que estão assistindo. Muito obrigado. Obrigado, professor Arthur. Luiz. Acho que deu uma travadinha lá, né? Voltou. Vamos lá. Luiz. Tá no mudo. Tá no mudo. Olá, professor. Voltei, porque caiu aqui. Acontece. Bem, respondendo as questões do professor, bom, eu escolhi basicamente Brasil, China e Singapura não escolhi os Estados Unidos por questões eu tinha que escolher um grande competidor e dois em desenvolvimento, um tecnológico social, Singapura, seu modelo de governança, e o outro, a China, por seu ícone da competitividade, juntamente com os Estados Unidos, seus avanços tecnológicos, sua preocupação com a transparência, com o desenvolvimento interno do seu país, e bem como da sua necessidade de aliança internacional para que venha o intuito, né, o objetivo deles de ser os líderes em questões de inteligência artificial. E o Brasil, por ser o meu país, que está em pleno desenvolvimento, com leis cabíveis, oriundas também da União Europeia, seguindo os padrões e os princípios da OCDE, a Organização Convencional de Desenvolvimento Econômico. Então, cientificamente, eu creio que foi uma boa escolha. Eu fiz uma pesquisa com 8 países, ou 9. A monografia ficaria muito maior, mas, por orientação do professor, eu tive que selecionar 3 países, fazer a comparação entre eles. Então, eu creio que a Singapura, com seu modelo de governança, é altamente flexível, com princípios normativos e éticos e de transparência bem elaborados, flexível no que tange a qualquer país poder utilizar essa metodologia de governança e pode ser aplicado. Já está na sua versão 3, creio. No trabalho eu fiz até a versão 2, porque, como eu disse, se trata de tecnologia que está sempre sendo atualizado e visa ajudar não só Singapura, que é uma cidade-estado, cidade modelo, país modelo em termos de tecnologia e avanços nessa área, seja científico, seja na área educacional,
e que está levando como exemplo para outros países, inclusive o Brasil, que é necessária essa aproximação ao desenvolvimento. A China, ela lida com a inteligência artificial há muito tempo, tem as questões, como o senhor mencionou, de espionagem, que muitos países, como os Estados Unidos, acusam a China de utilizar, internacionalizar, né, esse processo no mundo, mas eu creio que isso é uma questão geopolítica, não seja realmente uma espionagem. Se comparar com a Rússia, que realmente faz o processo de espionagem, né, a própria segurança, isso pode afetar, ligando a sua outra pergunta, a soberania dos Estados. Realmente existe a União Europeia, ela sugeriu a criação de cada país ter sua instituição nacional de auditoria cibernética, que envolve tanto a internet quanto os sistemas autônomos e inteligentes, e interligada a um sistema internacional que realmente ficaria sob o domínio europeu, uma vez que as ideias surgiram lá. Então, eu creio que essas normas jurídicas, essa internacionalização, ela vem justamente a ajudar e não a criar efeitos negativos no que tange a minimização, mitigação do processo de espionagem, processo de sabotagem. Se você internacionalizar, você simplesmente está fazendo com que todos os países se interessem por essas questões e venham a pesquisar e trabalhar sobre isso, ao invés de deixar localmente determinados países tomarem conta desse processo. Pode levar a questão da centralização, como eu mencionei na apresentação, ela tem que ser eliminada justamente para evitar determinados problemas como este: a espionagem, a sabotagem, ações de meios que outros países não conhecem. Então, internacionalizando, diversificando é melhor. Quanto ao aspecto transnacional, realmente ele é bem abrangente, que quando falamos em transnacionalidade, meio transdigital, estamos falando de diálogo, cooperação internacional. Nenhum país vai se fazer sozinho nessa questão. Então, é muito importante que os juristas e as empresas estatais e privadas se aproximem do jurídico, para que o jurídico tenha o conhecimento necessário, já com o conhecimento prévio das leis e dos problemas e fatos que ocorrem, simplesmente adaptar o sistema jurídico de forma diversificada e internacionalizada, o que leva à questão da responsabilidade civil. Nós temos a nossa responsabilidade civil, mas temos que internacionalizar isso, dando sugestões aos comitês internacionais, à União Europeia, buscando informações, trocando ideias com outros países que lideram a corrida à inteligência artificial, destacando os seus problemas, os seus efeitos positivos e negativos, e com isso criando novas leis e adaptando as nossas, diante de exemplos que já ocorrem atualmente no mundo. Quanto à defesa do consumidor, realmente está muito ligada, porque a questão do risco, né, da quebra de um produto, isso já existem leis de defesa do consumidor, mas tem a questão do dano, mas o que estamos falando aqui é de um sistema altamente inteligente. Aquela questão mencionada sobre a inteligência artificial venha superar o homem, pode ser que sim, porque se o homem desenvolver um algoritmo, sabemos que o ser humano é capaz de tudo. Então, os cientistas altamente criativos, eles podem criar um algoritmo um autoaprendizado. Não se esqueça que as máquinas elas absorvem dados e informações. Você passando dados e informações para uma máquina inteligível, ela consegue, e hoje já é comprovado que elas aprendem sozinhas e tomam decisões sozinhas, fora da habilidade e do monitoramento dos criadores, ou seja, dos analistas de sistemas, cientistas da computação, engenheiros elétricos e programadores. Então, essa preocupação principal, ela surgiu com esse pensamento, quando surgiu algoritmos capazes de aprenderem sozinhos e tomar decisões.
porque eles podem tomar as próprias decisões, mas nós, até hoje, estamos decidindo essas questões. Quanto a criar-se o sujeito de direito cibernético, é um debate imenso sobre cientistas, com vários cientistas no mundo, pois eles acreditam que isso vem afetar a dignidade da pessoa humana. Então, é um fator, porque nós nascemos, temos nossos direitos, obrigações, a máquina é criada por nós, eles não nascem sozinhos. Então, sai de um criador, de um humano, e isso pode vir a ocorrer conflitos, mas acredita-se que alguns cientistas mencionam que no futuro vamos ter uma personalidade jurídica cibernética monitorada por nós. Então, não é que seja uma guerra entre duas potências, é porque nós não vamos perder o nosso poder de controlar, nosso poder de decidir. Mas o problema é a capacidade das máquinas em aprender e se desenvolver e tomar decisões. Só que nós temos que ter a capacidade, a sensibilidade de controlar isso. Então, na minha opinião, eu creio que essa soberania, a questão da soberania dos Estados internacionalmente, elas não venham a ser afetadas, uma vez que cada país tem seu modo de proteção. Então, existe o plano B. Nenhum país vai seguir apenas processos guiados por normas internacionais. Eles vão seguir, mas em caso de afetar a soberania do Estado, do país, obviamente existem leis capazes de bloquear, né, esse processo. Então, é muito importante sempre pensar em arrumar o interno para depois o externo. Não o externo primeiro e depois o interno. Por isso que vem as questões das estratégias internacionais. E isso é na tomada da internacionalização, tanto da responsabilidade transnacional, quanto de normas internacionais hábeis para monitorar, controlar e fazer com que países sejam transparentes na criação desses algoritmos capazes de aprender e tomar decisões. Então, é uma questão que todos estão, eu creio que cada país está pensando nisso, obviamente. Além disso, a União Europeia, pois a União Europeia não será capaz de não estar pensando em deter uma soberania cibernética internacional. Creio que não. Então, é necessária a criação do Comitê Internacional e subcomitês. Esses subcomitês são criados geopoliticamente por cada país, associados, altamente interligados, fazendo essa troca de informações, compartilhando conhecimentos e, com certeza, situações que possam vir a causar danos, seja de uma esfera internacional, seja de esfera nacional. Pois sabemos que, na questão da cibernética, ela é sem fronteiras e pode ocorrer tanto no interno quanto externamente da mesma forma. O que vai mudar é a territorialidade. Bem, tem mais alguma outra pergunta? O setor público pode ser questão do setor público, né? Bem, o setor público ele vai ser altamente favorecido com o desenvolvimento da inteligência artificial, no que vem no que podemos dizer a sua versatilidade na tomada de trabalhos, de decisões, de uma abertura, uma transparência maior, uma versatilidade maior no setor público. Justamente que a tecnologia ela vem promover isso. Esse é o princípio, o maior princípio, é versatilizar, aprimorar aquilo que não estava funcionando, não sendo transparente anteriormente, que a sociedade estava clamando, né, pedindo.
Então, eu creio que ela, utilizada com boas mãos, bons pensamentos e idealizadores, possamos alcançar excelência nessa questão do servidor, do setor público, facilitando tomada de decisões, facilitando a vida da população, inclusive dos funcionários. A questão da governança, eu creio que o Brasil está desenvolvendo a cada dia. Ainda não está como a Singapura, porque Singapura chegou na frente. Há muito tempo vem trabalhando nisso. Outros países estão seguindo o modelo de Singapura, e eu creio que o Brasil também está galgando esse processo, pois esse modelo de governança é bastante prático, fácil de ser implementado pelas empresas públicas e privadas, inclusive. Então, assim, é mais a questão do acreditar e implementar, pois tudo que é novo vai haver divergência, dúvidas, insegurança. Então, temos que acreditar que esse desenvolvimento na parte jurídica vai dar certo e que é de muita importância para nós futuramente. Satisfeito, Luiz, até porque hoje a Big Data, né, o Big Data, ele é uma grande ferramenta de cruzamento de dados contra questões anticorrupção também no setor público. Estou satisfeito, professor Douglas, muito obrigado, viu? Obrigado, Luiz. Obrigado, professor Arthur. Bom, então, nós vamos, então, eu, as professoras Olívia, Ida e o professor Arthur, nós vamos nos retirar dessa sala. Vocês fiquem por aqui e nós vamos, então, fazer a deliberação e retornamos em seguida, tá bom? Vejo vocês, professores, lá na outra sala daqui a pouco. Até já. Só está aparecendo aqui, equipe multidisciplinar. Quem que é? É a Liânia? Liânia. Finalmente, coloco um rosto a um nome. Sempre me ajudando. Até anos. Pô, entrei na Ambra em 2008, 2009. Comentando com eles. Excelente, Luiz. Nós já fizemos a deliberação, tá certo? E você foi aprovado por unanimidade. Parabéns. Tá? Eu só gostaria de dizer que foi realmente um prazer muito grande, né? Ter trabalhado durante esse tempo com o Luiz, né? Sempre notando aí as grandes dificuldades em relação ao trabalho que ele executa, né? Ou seja, em terra ou no mar, ele estava lá firme e forte, fazendo ali a sua dissertação. Ele escreveu muito mais do que ele precisava, ou seja, eu tive muito mais o trabalho de direcionar e de cortar algumas partes da dissertação dele do que, propriamente dito, incentivá-lo a escrever, porque ele foi muito competente na sua pesquisa e agora coroado, então, com essa aprovação no mestrado, né? Não é fácil e eu tenho que dar os parabéns para você, Luiz, e continue firme aí, pode contar conosco, né? E isso eu digo em nome, não só em nome próprio, mas também em nome dos professores que participaram da sua banca, até mesmo por experiência própria. Até hoje eu tenho contato com os meus professores que participaram da minha banca, e a gente colabora escrevendo artigos e pesquisando, porque a gente acaba gerando, né, essa proximidade com essas pessoas que tiveram o trabalho de ler o trabalho, né, e de fazer observações que sempre são muito pertinentes e que nos ajudam a
avançar no conhecimento científico, tá? E agora, se colocar aí e começar a pensar, né? O que se vai fazer daqui para frente, né? Em termos acadêmicos, né? Incentivar bastante você aí a não deixar morrer esse fogo, né? Essa chama que você tem em relação à pesquisa, tá bom? Obrigado, se quiser usar professor. a palavra, fique à vontade. Sim. Eu gostaria de agradecer a Ambra, a Leânia, a Alfredo, alguns colegas que não estão aqui, e também a toda a família que me apoiou, e bem como a todos os professores que estão aqui na banca, por todo o processo que eu passei, né, que sempre trabalhando, persistindo. Pensei algumas vezes, nunca desisti, mas fiquei enfraquecido, mas deu tudo certo. Leandro me ajudou muito, Pedro Bolívar também não está aqui, mas agradeço muito a ele. E só tenho a agradecer os meus colegas que estão aqui, a Anne, a Arinéia, que também fizeram parte de todo esse processo. E, em especial, aos meus pais, né? E fico grato. Também tenho objetivos em continuar com a pesquisa, procurando sempre ver, né, dentro da inteligência artificial, da área tecnológica, meios de poder melhorar, né, o trabalho e também abrir portas para que outras pessoas possam vir a utilizar essas inovações. Criar também oportunidade para o próximo. Consegui algumas vezes, outras não consegui, mas a mensagem está aí e ajudando sempre o próximo é que é importante, por meio do esforço, da dedicação. Muito obrigado a todos. Excelente, obrigado, Luiz. Obrigado. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com a Leânia. Nós já estamos aqui com o certificado assinado por todos os professores. O Luiz assina agora também? Sim, depois que todo mundo assinou, aí vai para a assinatura do Luiz. Então, tá bom. A sua assinatura primeira, depois vai em paralelo para os 3 membros da banca. Sim. Após a assinatura dos 3 membros, vai para o Luiz assinar. E quando ele assinar, todo mundo vai conseguir fazer o download. Ok, perfeito. Então já está assinada, tá? Então é só agora a assinatura do Luiz. Perfeito. Tá bom? Bom, muito obrigado a todos pela participação. Mais uma vez, agradecer aqui os professores que participaram da banca, né? E todas as observações que foram feitas. E mais uma vez, agradecer também a Ambra por essa oportunidade. Obrigado a todos. Um excelente final de tarde. Um abraço, Luiz. Até mais. Parabéns, Luiz. Um abraço. Obrigado. Tchau. Parabéns, Luiz. Tchau, boa tarde. Tchau. Boa tarde. Parabéns, Luiz. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.